A língua é um órgão poderoso, responsável por nos comunicarmos, e quando proferimos uma palavra sequer, não conseguimos pegá-la de volta, ou seja, palavra lançada não volta atrás. E no devocional de hoje, vamos entender sob a perspectiva da Bíblia o poder que há ao produzirmos as palavras. Há diversas passagens que falam sobre a nossa língua, mas são recomendações para termos muito cuidado ao usá-la, mais ou menos assim: seja pronto para ouvir e tardio para falar. É o que o Salmo de número 34, versículo 13 nos ensina: guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem o engano. O poder da língua é tão grande que temos que vigiar, para que aquilo que falamos não venha se tornar realidade. Se for coisa boa, tudo bem, continue falando, profetizando, mas o peso das palavras torpes, palavrões, palavras de maldição, desmotivadoras, negativas, com certeza não acarretarão coisas boas para nós, pois palavras produzem realidade e sempre seremos reféns do que falamos por meio das palavras, sendo elas boas ou más. É tão arriscado não vigiarmos o que falamos, e existem pessoas que não se dão conta disso. E cada 10 palavras faladas, 11 são palavrões. E o palavrão é uma porta aberta para o inimigo entrar com legalidade e agir em desfavor de quem os emite. Mas não é só isso. Há os momentos de ira que ficamos tão nervosos que perdemos o controle da nossa boca e dos nossos pensamentos e falamos, muitas vezes, o que não devemos, profetizando coisas contrárias às nossas vidas ou na vida de alguém. E isso pode se tornar uma realidade. Além disso, também por vezes falamos aquilo que o nosso coração está cheio. Pode estar cheio de amor ou cheio de ódio. Há também quem use as palavras para falar da vida alheia, denegrir a imagem de alguém, a famosa fofoca desnecessária, improdutiva e que comporta reflexos negativos. Há tantas coisas que produzimos por meio de nossa comunicação e todas elas têm um peso, que pode ser de vitória ou derrota, como também tem um alcance com resultados concretos. O poder de uma língua fraudulenta é tão forte que é capaz de destruir a vida de uma pessoa, como a Bíblia diz, é capaz de incendiar uma cidade. Por isso, toda vez que usarmos o poder de nossas palavras, que sejam para abençoar, nunca para amaldiçoar. Interessante seria que, ao produzirmos as palavras, nós tivéssemos a sabedoria de pensar com calma antes de falarmos, passarmos por um filtro, por um crivo, por peneiras. Assim como a história das 3 peneiras, que nos dá um parâmetro de como devemos medir muito bem o que falamos, o que profetizamos e como devemos e se devemos reproduzir algo sobre a vida alheia. Conta esta história que certa vez um rapaz procurou seu mestre e disse-lhe que precisava contar-lhe algo sobre alguém. Então o mestre ergueu a cabeça e perguntou: o que você vai me contar já passou pelas 3 peneiras? 3 peneiras? Indagou o rapaz. Sim, disse o mestre. A primeira peneira é a verdade. O que você quer me contar dos outros é um fato? Caso tenha ouvido falar, a coisa deve morrer aqui mesmo. Mas suponhamos que seja verdade. Deve então passar pela segunda peneira, a bondade. E o que vai me contar é uma coisa boa? Ajuda a construir ou destruir o caminho do próximo. Se o que você quer contar é verdade e é coisa boa, deverá passar ainda pela terceira peneira, a necessidade. Convém contar? Resolve alguma coisa? Ajuda a comunidade? Pode melhorar o ambiente ao nosso redor? Por fim, concluiu o mestre: se passou pelas 3 peneiras, conte. Tanto eu como você e o seu irmão iremos nos beneficiar. Caso contrário, esqueça e enterre tudo. Será uma fofoca a menos para envenenar o ambiente e fomentar a discórdia entre irmãos. Caso o que você for falar não passe pelo crivo das 3 peneiras, é melhor que nem fale. Aprenda a dizer a verdade, fale bondade e saiba se tem necessidade o que você vai dizer. Sendo assim, que tenhamos a sabedoria de usarmos esta poderosa ferramenta de comunicação e de produção de realidade para dizer a verdade e para fazer o bem. Só quem já passou pela provação de uma língua venenosa sabe bem dizer as graves consequências que sofreu. Mas, por outro lado, há a contraprestação da semeadura, que é a colheita de quem usa a sua língua, o poder de suas palavras, para destruir a vida do próximo. O melhor é que sejamos sábios ao ouvir e prudentes ao falar. Por isso, a nossa oração neste momento, elevada a Deus, é para que possamos ser mais atentos e discernirmos o poder que há em nosso falar. Pai, ensina-nos
o momento de falarmos, e o que falarmos seja para edificar a nossa vida e a vida do nosso próximo. Mas o principal é: ensina-nos a nos calar, pois muitas vezes o calar é mais difícil, e é neste momento que tropeçamos, abrimos brechas e nos perdemos no amontoado das nossas palavras. E como sabemos, palavra lançada não pode mais ser recolhida. Perdoa-nos por muitas vezes não termos este controle. Perdoa-nos pelas palavras desnecessárias que um dia proferimos, e oramos neste momento, arrependidos por não termos agido de modo diferente. Aproveitamos esta oração para repreendermos em Teu santo nome, Jesus, todas as palavras que nos deixaram cativos de alguma situação, todas as palavras que ofenderam, denegriram ou prejudicaram a vida de alguém, tudo aquilo que produzimos pelos nossos lábios que abriram brechas para o inimigo entrar. Que caia por terra, Jesus, todas as palavras que um dia usamos contra nós mesmos, nos autodestruindo, degradando, palavras que foram contrárias à nossa vida, nossa saúde, nossa dignidade, nossa família, contra todas as áreas das nossas vidas. E que a partir de agora, à luz de Sua palavra, Jesus, tenhamos palavras de bênçãos, vitória, de fé, de renovo e transformação através do que falamos. Agradecemos o discernimento de hoje, neste devocional. Amém.